Se você estava tristinho porque a Arcane acabou, fique tranquilo porque é só a ponta do iceberg. Um dos co-criadores de Arcane deu uma entrevista e falou que eles já estão fazendo séries inspiradas em outras 3 regiões e, com todo respeito a Piltoverizão, são muito mais legais. As 3 regiões são Ionia, Demacia e Noxus. E obviamente Noxus vai ser a próxima, tanto que apareceu um Corvo do Swain no finalzinho de Arcane ali. A Ambessa já encaminhava muito pra isso, a Mel também, a LeBlanc já apareceu. E coisas no próprio LoL indicam que o próximo vai ser, obviamente, Noxus mesmo. Como o próprio mapa do LoL, que agora vai ter um monstro temático da Rosa Negra. O campo inteiro tá mudando pra temática de Noxus, então Noxus será a próxima. E eu vou fazer um vídeo sobre o que pra mim é a melhor região do LoL. Dando um resuminho sobre Noxus, o que esperar e os personagens que provavelmente vão ser cotados como os principais. E o que esperar de um reino que é inspirado no Império Romano. O negócio é doido. Se você já tava achando que tava tendo muita guerra e muita treta agora em Arcane, meu amigo, em Noxus... mano, pra você ter noção, uma criança de 6 anos de idade tem um demônio de urso de estimação. Essa região é doideira demais, tá? Antes de contar a história atual de Noxus, que provavelmente vai se passar, a história é muito longa, inclusive tem um livro inteiro só pra contar essa história, mas eu vou dar um resumo geral da ópera, bem curtinho mesmo, só pra vocês pegarem mais ou menos a vibe do lugar. A região que é conhecida como Noxus atualmente eram vários sub-reinos pequenininhos que não tinham nenhum governante que mandava em tudo. Porém chegou um cara com uma ambição do caralho que chama Mordekaiser, e o cara saiu aniquilando todo mundo que ele via na frente dele, e ele ia anexando todo mundo pro reino dele. Aí os caras que eram os antigos reis desses reinos, ele até dava um cargo ou outro, falava vocês vão ser os meus conselheiros e tudo mais, mas no fundo ninguém gostava dele de fato. A partir disso ele fundou uma coisa que é o Bastião Imortal, que atualmente é a capital de Noxus. E lá ele desenvolveu os maiores tipos de maracutaias possíveis. Ele era um necromante, o que fazia com que quando ele matasse uma pessoa, a alma dela servisse ele pra eternidade. Dentre as maracutaias que ele fez, uma delas foi essa. Ele meio que se tornou semi-imortal, porque cada vez que ele morria, ele respawnava literalmente, igual no LoL, no Bastião Imortal. E ele ficou nisso 300 anos. 300 anos de reino do Mordekaiser, com ele dizimando todo mundo, fazendo todo mundo virar escravo eterno dele. E se você não fosse escravo dele, você no máximo é conselheiro. É isso. Até que uma das pessoas mais influentes dentro do governo do Mordekaiser, a nossa querida LeBlanc, que já tinha uma raiz ou outra de criação da Rosa Negra na época, começou a convencer os outros conselheiros de que se todo mundo se unisse, até que dava pra fazer alguma coisa, com uma magia bem poderosa. O que eles fizeram foi meio que quebrar a conexão que ele tinha entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então ele não poderia reencarnar depois que ele morresse de novo. E com isso ela achou que ele provavelmente desapareceria pra sempre, mas não foi o que aconteceu. Basicamente a alma dele ainda vive e ela se uniu a uma armadura e ele tá lá embaixo esperando até hoje, sentadinho, o momento que ele vai voltar pra azucrinar todo mundo de novo. E atualmente a LeBlanc tenta ao máximo esconder que o Mordekaiser já existiu e ao mesmo tempo unir aliados pra caso ele saia, ela poder prender ele de novo. Depois que o reino absoluto do Mordekaiser, que durou 300 anos, acabou, ficou um rombo gigantesco em quem ia governar Noxus. Porque por mais que as pessoas pudessem se separar em reinos diversos de novo, eles já estavam tão unificados que já não era mais cabível fazer isso. Então o poder foi meio que se dividindo entre uma porrada de facção e um monte de gente que virou as casas nobres que a gente conhece hoje em Noxus, como por exemplo até a própria família da Catarina, que são os Dooku. Sim, o nome deles são Dooku, pô, o que eu posso fazer? Mentira, Ducotô, tá? Mas pô, Dooku é muito mais engraçado. Mas no fundo do fundo mesmo, quem dominava tudo era a Rosa Negra, da LeBlanc, do Vladimir, dos seus aliadinhos lá. Eles meio que tinham uma pessoa muito importante em cada parte dessas facções que foram pegando o poder, então meio que eles tinham um monopólio do poder todo pra eles. E a partir disso aconteceu um negócio bem legal, que foi a primeira formação do que a gente conhece como os ideais noxianos atuais. A meritocracia e força individual começaram a ser exaltadas como virtudes fundamentais. E também um dos princípios de Noxus é de que a pessoa, independente da origem, poderia ascender ao poder desde que provasse seu valor. Basicamente pra Noxus, se você for forte, você vale alguma coisa. Se vem de magia, se vem de força bruta, se vem de tecnologia, pode vir de qualquer coisa. Se for uma força justa, ela vai valer e você vai poder ascender em Noxus. As pessoas tendem a ter uma visão bem ruim de Noxus, principalmente por causa dessa característica expansionista, tanto que eles estão invadindo Ionia até hoje, né, galera? Mas não tem necessariamente só pontos negativos em Noxus. Tem um ponto positivo ou outro, como por exemplo isso de você, se você tiver um poder que seja reconhecível pelas pessoas de Noxus, você pode ascender lá. E você pode sair de um escravo miserável pra ser o cara mais pica que tem em Noxus. Chegando já bem próximo dos dias atuais, a gente teve um dos últimos líderes mesmo que teve de Noxus, que foi Boran Darko. Esse cara aqui era uma marionetezinha da LeBlanc, era mais um desses caras que achava que tava no poder, mas na verdade quem tava comandando era a titia Lele por trás. Esse cara chamado Boran Darko tinha um general que chamava Jericho Swain, e ele mandou o Jericho Swain pra invadir Ionia. Tava acontecendo tudo bem na invasão de Ionia, até que apareceu uma menina chamada Irelia, com o poder do protagonismo que ela acumulou durante toda a sua vida. Ela nunca tocou numa arma na vida dela, ela não sabe lutar. Só que ela sabia dançar, e eles fizeram uma arma
específica e característica pra ela saber dançar, e com isso eram armas mortais. E ela arrancou um braço do Swain, fez a tropa inteira de Noxus recuar, e o Swain ficou na desgraça, ficou na miséria. O cara foi jogado no lixo. Ele só não perdeu tudo porque ele era burguês, basicamente. Porém, esse foi o ponto mais alto da vida do Swain, exatamente, mais alto, porque depois disso ele conheceu um demônio, ele ludibriou esse demônio, pegou o poder do demônio, que é o demônio da verdade, então ele sabe o segredo mais obscuro de qualquer pessoa no planeta, basicamente. Ele tem interações com campeões, que são coisas que, porra, são negócios extra lore, tipo assim, um negócio é absurdo. Tipo assim, se você quer, o que será que pode acontecer com esse campeão aqui? Vê se o Swain tem uma interação com ele, porque se o Swain tiver uma interação com ele falando alguma coisa, provavelmente eles vão pra esse caminho. E a partir disso, o cara foi lá e inverteu tudo. Ele pegou o Borandarco e botou ele pra mamar, filho. Ele matou o Borandarco, pegou o poder dele e falou: a partir de agora, quem manda nessa porra aqui sou eu, caralho. E a partir disso, a gente tem todos os dogmas e mantras que foram construídos durante todos esses anos sobre expansionismo, meritocracia e ser implacável, independente do tipo da força. Força acima de tudo. A força não é apenas poder bruto, mas a capacidade de superar desafios e conquistar. União na diversidade. Uma corrente é tão forte quanto seus elos. Meritocracia. O poder deve pertencer a quem tem capacidade de usá-lo. Expansão como um dever. Somente os fortes merecem prosperar. A resiliência diante da adversidade. A verdadeira força é forjada nas chamas da adversidade. Sacrifício pelo bem maior. O império está acima de tudo, até mesmo de nós. Se nasceu em Noxus, vai morrer por Noxus. Ambição sem limites. A glória pertence àqueles que as tomam. Depois dessa breve, mas não tão breve apresentação, porque Noxus merece muito mais do que isso, a gente se encontra no momento atual. A gente não sabe em qual momento a gente tá, a gente não sabe se essa guerra pro Swain assumir já aconteceu, se aquele corvo no final é do Swain ou se é só o próprio Raon mesmo. Mas independente de se vier da era antes ou depois do Swain, o que vai caracterizar essa série nova vai ser conflito interno da Rosa Negra com a galera do Swain, com a galera do Darius. Eu nem consegui colocar o Darius nessa história toda, né? Mas ele é uma das figuras centrais e mais importantes que vai ter daí pra frente, com certeza. O que você pode esperar disso é porradaria pura, filho. Os caras, eles são treinados desde pequeno pra guerra. Eles são diferentes da galera de Piltover Verizal. Piltover Verizal tem esse lado da galera mais porradeira, principalmente a galera de Zaun, que tem que sobreviver das adversidades que eles têm lá embaixo. Porém, aqui a galera é feita pra guerra, filho. Aqui o negócio é diferente. E agora eu vou tentar dar uma premeditada mais ou menos. Tudo depende dele, se vai ser antes ou depois da época do Swain. Dependendo disso, eu acho que o foco pode mudar um pouco, mas eu não acho que vai fugir muito desses personagens que eu vou citar aqui pra frente. LeBlanc e Vladimir, obviamente eles vão ser a oposição, independente de qual parte da era você vai estar. Até se for contra o próprio Mordekaiser, eles vão ser a oposição, mas não vai ser a da época do Mordekaiser, não. Se eles vão ser personagens importantes, provavelmente antagonistas, e todo mundo que se envolve com a Rosa Negra provavelmente vai estar desse lado também. Eu acho que vai surgir bastante personagem bem interessante da Rosa Negra, porque tem espaço pra isso. Tem várias pessoas bem interessantes, como Carta do Legends of Runeterra, personagem aqui, personagem ali que faz umas coisas bem interessantes. Eu acho que a Rosa Negra vai ser muito bem explorada e desenvolvida. O outro lado, que atualmente é conhecido como Trifarix, sendo o poder o Darius, a visão o Swain e a astúcia que é a Catarina. E aqui que é o ponto da personagem que eu acho que vai ser a mais queridinha de Noxus. Eu acho que a nova Jinx de Noxus vai ser a Catarina, porque a Catarina, ela tá no centro de tudo isso. A família dela tem gente que tá do lado do Swain, tem gente que tá do lado do Borandarco, tem gente que faz parte da Rosa Negra, tem gente que faz parte de grupo de não sei o que. Então a Catarina tá no centro de tudo que envolve Noxus atualmente. A Catarina tem umas HQs que foram bem desenvolvidas dela, pessoal, e a Catarina é uma personagem que ela é muito gostável, né? Porque ela tem todas as características da hora. Ela é forte pra caramba, ela é independente, entendeu? Todas as características de mulheres empoderadas. Ela é uma personagem muito interessante. Ela tem espaço pra ter um desenvolvimento muito foda. E ela é bonita, né? Infelizmente, isso é um ponto a ser considerado. Isso não tem como negar. A Catarina é estilosa, bonita pra caralho. Sobre outros campeões ou personagens que eu acho que vai ter relevância. O pai da Catarina vai ter uma relevância muito grande, isso é com certeza, porque ele trabalha pros dois lados. O cara é completamente maluco. O Talon pode ser desenvolvido. E eu acho que dos irmãos, o que tem menos chance de ser desenvolvido é a Cassiopeia. Porque a Cassiopeia, ela meio que mete o pé pra Shurima muito rápido. Então eu não acho que ela vai ser tão uma figura importante assim. Mas o Talon, ele pode ter um espaço ou outro ali. E eu acho que o Draven vai aparecer como um personagem relevante, mas não tão relevante ao ponto de ser central na trama. Eu acho que ele aparece mais como um alívio cômico. Personagens que eu tenho uma dúvida sincera se vão ter alguma relevância na lore são Briar, Hel e N, de verdade. São gente que a LeBlanc tá preparando pra conseguir combater o Mordekaiser. Eu não acho que vai ter espaço pra eles focar em todo mundo pra mostrar, tipo, aqui a LeBlanc tá fazendo isso pro Mordekaiser, aqui a LeBlanc tá fazendo isso pro Mordekaiser, aqui a LeBlanc tá fazendo isso pro Mordekaiser. Eu não acho que vai ter espaço pra isso tudo na série, então acho que se for focar em alguém, eles vão escolher alguma dessas três e eu não sei qual vai ser. A Ambessa não vai ser desenvolvida porque tá morta. O meu palpite pro Kled é que ele vai ser simplesmente esquecido, sinceramente.
A Riven pra mim vai ser um dos personagens mais importantes, mas não pra Noxus em si. Eu acho que a Riven vai ser uma ponte muito importante pro reino de Ionia, que vai ser a série que vai abordar depois. Igual a Mel tá sendo a ponte de Piltover pra Noxus agora. Não vejo muito espaço pra Samira e Sion, sinceramente. A Samira porque ela é meio jogada, ela é meio que só... ela é caçadora de recompensas, é isso aí, tamo junto. E o Sion, sinceramente, é só um morto-vivo que não tem muito o que aprofundar. O máximo que pode acontecer é mostrar ele antigamente. Se for mostrar muita coisa do Mordekaiser e tudo mais, e aí tiver espaço pra mostrar o Sion antigamente, eu acho que ele pode ser desenvolvido. Mas agora desenvolver o Sion atual não dá. O cara é literalmente só um morto-vivo que é feito pra ser jogado na frente nas guerras. O cara vai lá na frente, ser um tanque de guerra, aí ele morre e os caras revivem ele. É basicamente isso, não tem o que desenvolver nisso, cara. E de resto é esperar o que a Arcane fez muito bem. Introdução de personagens novos, novas tramas e coisas que vão nos surpreender. Porque a lore, obviamente, não vai seguir tudo que eu falei, tudo por tintim aqui. Como a lore de Piltover mudou muito, aqui também acho que vai mudar muito, vão adicionar muita coisa nova. Se histórias de personagens como LeBlanc e Swain já eram boas, vão melhorar potencialmente. E de histórias de personagens mais ou menos, como eu já dei uns exemplos aqui, o próprio Kled, ele pode desenvolver uma história muito foda. Não tem como duvidar da Riot, mas, sinceramente, todo esse universo me apetece muito mais do que o LoL normal. Os caras sabem fazer um universo. O universo compartilhado da Riot é um dos melhores, inclusive é muito melhor que o da Marvel. E Noxus tem potencial infinito. Um monte de guerra, invasão, intriga política e literalmente uma bomba atômica esperando eles dentro da capital deles. Agora é só botar expectativa e ver uma das melhores coisas que a gente vai ver nos próximos anos, isso eu posso garantir. E bom, pra não esquecer, um Noxiano sabe o que é e o que deve fazer. Uma vida por muitas. Se nasceu em Noxus, morre por Noxus. Dinheiro não é força, por isso a nobreza é fraca. Lava no sangue e trevas no coração. E se você tiver que apostar em alguém pra ganhar uma guerra, é óbvio que você vai apostar em...